Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos a mais um painel do 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Temos a honra de receber a professora Cláudia Loureiro. Vou falar umas breves palavras sobre ela, sobre o currículo dela. Ela é professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, fez pesquisa de pós-doutoramento em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e também em Direito Internacional Comparado pela Universidade de São Paulo, além de ser mestre e doutora pela PUC de São Paulo. Hoje a professora vai nos brindar com uma palestra sobre migração e o Tribunal Penal Internacional. Professora, você tem a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde, professora Carolina Claro, prazer estar com a senhora nesse painel, muito obrigada por conduzir esse painel e agradecer a todos da organização, da academia, mais uma vez, por essa oportunidade de compartilhar minha pesquisa que resultou num trabalho que eu ainda pretendo publicar ainda esse ano. O tema proposto é Migração e Tribunal Penal Internacional. Eu vou explicar o roteiro da fala para que as pessoas entendam o objetivo do tema. Em primeiro lugar, eu vou falar um pouco sobre o conceito e a amplitude de crimes contra a humanidade. Depois eu vou explicar por que cheguei à conclusão de nomear os crimes contra a humanidade praticados contra o movimento migratório de atos anti-imigração, e, finalmente, eu vou abordar, se houver tempo mais, mas se não houver tempo, apenas 3 casos que estão em procedimento, né, perante o Tribunal Penal Internacional, que envolvem o tema da migração. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o tema da migração sempre foi abordado no contexto da responsabilização estatal, né? Na Corte Interamericana de Direitos Humanos, é possível perceber vários casos que relataram a situação dos atos anti-imigração praticados pelos estados, no sentido de frear o movimento migratório, né? Tivemos um caso emblemático das pessoas haitianas expulsadas, enfim. Então, o tema sempre foi alvo de tratamento em sede de responsabilização estatal, especificamente na Corte Interamericana, que é o tema da minha pesquisa, era o tema da minha pesquisa antes de eu adentrar a jurisprudência do Tribunal Penal Internacional. O tema apresenta uma certa evolução quando ele extravasa o âmbito da responsabilização estatal e avança para o âmbito da responsabilização individual. E, nesse contexto, o Tribunal Penal Internacional adentra, né, ao tema da migração, com alguns casos que relatam os atos anti-imigração praticados pelos estados. Eu vou ressaltar ao final, mas já vou adiantar, o caso Nauru versus Imanus, Mianmar versus Bangladesh, o caso da Líbia, Venezuela. O tema central não é a migração, entretanto, a situação do país acarretou um movimento migratório muito grande, ele é falado de maneira tangencial, e, por fim, o caso Palestina e Israel, que não trata diretamente de refúgio, mas abrange a apatridia em relação aos palestinos. Mas esse não vai ser possível trabalhar, porque eu precisaria de um dia só para tratar esse caso específico que está em procedimento. Falo isso porque cada um deles está numa fase diferenciada perante o Tribunal Penal Internacional. Portanto, está em procedimento perante o Tribunal Penal Internacional. O que eu identifiquei na minha pesquisa? Inicialmente, eu percebi a necessidade de fazer um estudo a respeito do conceito e da amplitude do que pode ser considerado crime contra a humanidade, embora esse relato, esse rol, esteja previsto no artigo 7º do Estatuto de Roma, de 1998,
eu resolvi trabalhar esse tema por quê? Porque entendo que, para defender ao final os atos anti-imigração como crimes contra a humanidade, eu tive de analisar os atos anti-imigração individualmente em primeiro lugar. E eles aparecem lá no artigo 7º do Estatuto de Roma. Eu vou citar rapidamente: homicídio, extermínio, escravidão, deportação ou transferência forçada, prisão ou outra forma de privação de liberdade, perseguição de um grupo, agressão sexual, desaparecimento forçado, até chegar à letra K, artigo 7, 1, letra K, outros atos desumanos, né? Mas, enfim, qual é a ideia do trabalho? Verificar que, se esses atos tipificados pelo Estatuto de Roma como crimes contra a humanidade, forem analisados individualmente, nós não chegaríamos a uma reparação adequada no contexto da responsabilização individual pela prática dos atos anti-imigração. Porque se eu analisar atos de deportação individualmente, é uma coisa. Se eu analisar os atos de deportação conjugados com perseguição de um grupo, agressão sexual, por exemplo, eu poderia chegar a uma solução diferenciada, novamente, no sentido de proporcionar uma reparação o mais ampla possível para a vítima. Portanto, eu comecei a trabalhar na minha pesquisa o estudo desse contexto e dessa amplitude de crimes contra a humanidade, fui buscar no costume internacional o amparo para possibilitar a defesa da tese de que existe a possibilidade de você elastecer uma interpretação, principalmente pela via da letra K do artigo 7º. Evidentemente que é uma tese bastante complexa de se defender, devido ao princípio da legalidade. Mas, enfim, acho que no decorrer da minha fala vocês vão compreender qual foi o resultado que eu cheguei, partindo da análise do que é considerado um crime contra a humanidade, porque pode haver essa interpretação extensiva sem caracterizar analogia. Por que não caracteriza analogia? Por quê? Porque os atos individualmente eles já estão previstos no artigo 7º. Portanto, a proposta do trabalho não é criar um tipo penal que não existe, mas fazer com que eu propor uma tese para que o tribunal avalie esses atos individualmente de uma forma diferente. Que forma diferente é essa que eu propus, né? A análise através da teoria da interseccionalidade. A teoria da interseccionalidade, se eu analisar essa teoria, na verdade, a teoria da interseccionalidade teve a sua origem, eu sempre falei isso, né, com a tese da professora Kimberly Crenshaw, mas, na verdade, teve o professor antes dela, que foi o mentor de todos eles e que criou a tese. Eu aprendi isso na palestra da professora Isis, sobre a teoria racial, né? Mas, enfim, a minha base de estudo foram os textos da professora Kimberly Crenshaw. Portanto, eu avaliei que, se eu pegasse como carona, né, a tese da interseccionalidade, que foi desenvolvida lá na igualdade de gênero pela professora Kimberly Crenshaw e pelos seus antecessores, eu traria essa tese da interseccionalidade para o artigo 7º do Estatuto de Roma e conseguiria criar um caminho viável para defender a possibilidade de criar não um novo tipo penal, mas uma forma diferente de olhar esses atos de maneira interseccional, que eu resolvi chamar de atos anti-imigração, né? Porque eu acho que esse trabalho fecha a minha pesquisa, que eu venho fazendo desde 2012, em relação à migração em sentido amplo. Já tive a oportunidade de escrever sobre refúgio, sobre apatridia, enfim, né? E eu acho que isso faz finaliza um conjunto, a decorrência de todos esses anos de pesquisa
e por isso eu quis chegar a essa tese dos atos anti-imigração. Portanto, se eu olhar cada um dos temas, dos tipos penais previstos no artigo 7º de maneira interseccional, eu acredito que o Tribunal Penal Internacional, ao analisar esses casos de Nauru e Manus, Myanmar e Bangladesh, que envolve o povo Rohingya, o caso da Líbia, que eu vou comentar apenas no que diz respeito ao direito dos refugiados em perigo no mar, eu chegaria a uma conclusão de que o Tribunal Penal Internacional tem a possibilidade de criar uma jurisprudência, um novo paradigma para o tratamento do tema da mobilidade humana no que diz respeito à preservação dos direitos humanos. Então, eu acredito que essa era a minha ideia e a tentativa da minha comunicação, né, com o leitor, explicar qual seria a função e os desafios que o Tribunal Penal Internacional tem de enfrentar para analisar essa questão de maneira interseccional. Por quê? Não basta analisar individualmente a situação. Por exemplo, vamos imaginar a situação de uma pessoa individualmente, uma mulher, uma pessoa do sexo feminino, migrante, indígena, né, pobre, desacompanhada. Vejam quantas circunstâncias abrangem a situação daquela pessoa. Portanto, se eu analisar o crime relacionado à identidade de gênero em relação a essa pessoa, eu não posso analisar um tipo penal individualmente, eu tenho de analisar a circunstância dessa pessoa como um todo, sempre com a ideia de que o homem é o homem e o seu tempo, o homem e a sua circunstância. Portanto, essa é a proposta que eu tenho para o meu trabalho, que foi o resultado do meu pós-doutorado na USP, né? Como o Tribunal Penal Internacional deveria trabalhar para avaliar essa situação de maneira interseccional para enfrentar um grande desafio, que é definir novos parâmetros para uma situação que, a meu ver, sob o meu ponto de vista, é uma situação que pode ser considerada como de interesse da humanidade, que é a mobilidade humana. Por quê? Porque uma situação que ultrapassa as fronteiras dos estados, levando a outros territórios, a outros estados, os problemas que foram criados dentro dos seus próprios territórios. Então, é algo que, no meu ponto de vista, que foi defendido no meu trabalho, pode ser considerado como de interesse da humanidade. E aí ele receberia toda a atenção das normas peremptórias e obrigatórias de jus cogens, de proteção àqueles direitos que formam o core dos direitos humanos, né? Que a dignidade, o direito à vida, o direito a ter acesso aos direitos fundamentais em qualquer parte do mundo, e aí entraríamos na tese do cidadão universal. Como esse cidadão universal passa a ser considerado quando ele se aventura no movimento migratório? Qual é a dignidade dessa pessoa? Ela é coisificada desde o momento em que ela decide migrar, durante o movimento migratório e após chegar ao país de destino, se é que ela ficará nesse primeiro país de destino, né? Então, analisando todo a trajetória dessa pessoa, ela é coisificada desde o início do movimento migratório e até depois, né? Até depois de chegar ao país de destino. Se é que ao chegar ao país de destino, serão inseridas no contexto daquele estado. O que normalmente não acontece, nós vamos ver nos casos que estão sendo trabalhados pelo Tribunal Penal Internacional. Portanto, a ideia é essa, não tem só no meu trabalho a tese da Kimberly Crenshaw, existem outros que também trabalham a interseccionalidade, outros autores, mas uma coisa um instituto que eu tive que estudar também para fazer toda essa defesa
foi a vulnerabilidade. Eu tive que falar um pouco sobre vulnerabilidade para defender o tratamento interseccional dos atos anti-imigração. E aí eu fui buscar lá, na Marta Nussbaum, a tese da vulnerabilidade. Então, você coisifica a pessoa do começo do seu movimento migratório até o país de destino, e você vai vulnerabilizar aquela pessoa, né, em decorrência da sua coisificação. Ou seja, os direitos inerentes à condição humana são flexibilizados simplesmente porque aquela pessoa é um migrante. Aqui eu vou usar, professora Carolina, o termo migrante em sentido amplo, mas nós estamos aqui trabalhando o contexto do refúgio, do deslocamento forçado das pessoas que buscam e procuram asilo por questões humanitárias, para proteção da vida, para fugir de conflitos armados e de graves degradações aos direitos humanos, né? Então, essa era a ideia do meu trabalho. Ao final do trabalho, eu vou pular um pouquinho só a ordem, porque eu vou deixar os casos para o final da minha apresentação. Ao final do trabalho, eu apresento, no penúltimo capítulo, os desafios do Tribunal Penal Internacional em relação a esse tema, e aí eu defendo a justiça de transição, que o tribunal tenha de contribuir com a justiça de transição. A justiça de transição que o presidente do Tribunal Penal Internacional, ele usa um jargão, né, para se referir à justiça de transição como never again, né, então nunca mais repetir os mesmos atos. Para mim, então esse é o maior desafio, esse é o maior desafio do Tribunal Penal Internacional, é promover um novo paradigma para que a responsabilização desses casos seja vista como encarada como um exemplo para que o mundo possa passar para uma outra fase do tratamento à mobilidade humana, né? Então, nós precisamos construir, né, um pensamento, uma nova narrativa de respeito às pessoas que estão no movimento migratório, principalmente em condição de deslocamento forçado. É necessário, o Tribunal Penal Internacional parece que entendeu a sua responsabilidade de promover essa justiça de transição, principalmente porque percebeu que as pessoas expostas ao movimento migratório, elas também estão expostas a outros tipos de vulnerabilidade, como a violência sexual, né? E a colocação da pessoa em movimento migratório pode ser, além de desencadear outros tipos de vulnerabilidades, como eu já disse, a violência sexual, o trabalho forçado, trabalho escravo, o tráfico internacional de pessoas, ela coloca a utilização desses atos individuais também como motivo de guerra, como uma arma de guerra, assim como aconteceu nos precedentes, como nós pudemos perceber nos precedentes do Tribunal Penal Internacional e dos tribunais que antecederam o Tribunal Penal Internacional em relação à violência sexual. É usada como uma arma de guerra a violência contra a mulher. Eu entendo que não é ainda muito visível isso na migração, mas o movimento migratório também pode ser usado como uma arma de guerra, a crimigração, né, a criminalização do movimento migratório. Enfim, o que desencadearia outras degradações aos direitos humanos, né? E aí ensejaria a atuação e o exercício da jurisdição pelo Tribunal Penal Internacional por caracterizarem crimes contra a humanidade em primeiro lugar e eventualmente crimes de guerra, eventualmente. Aí seria avançar muito mais aqui no contexto do trabalho, esse aspecto de crimes de guerra eu não abordei, eu fiquei concentrada nos crimes contra a humanidade apenas, mas seria uma vertente. Enfim, nós precisaríamos aguardar a jurisprudência, as decisões do Tribunal Penal Internacional em relação a esses casos, para poder verificar os desdobramentos e como essa jurisprudência, esse entendimento seria alcançado, né? Enfim, essa é a parte teórica do trabalho, da análise do conceito e amplitude de crimes contra a humanidade.
a teoria da interseccionalidade, a justiça de transição e a tese da vulnerabilidade do cidadão universal, que não é respeitado enquanto cidadão universal. E aí eu passei para a segunda parte do trabalho, que foi a análise dos casos que eu mencionei no início da minha fala. Em primeiro lugar, o caso de Nauru e Manus, né, que trata dos atos anti-imigração praticados pelos estados, no sentido de coibir a entrada de imigrantes e refugiados no território australiano. Qual é a manobra utilizada por esses estados? É contratar empresas particulares para administrar os centros de detenção, né, dessas ilhas, porque aí eles diriam o seguinte, justificariam, olha, não é o Estado que está fazendo isso, é um particular, né? Então, o Estado não tem nada a ver com isso. Em que pese estarmos trabalhando aqui a responsabilização individual, ela tem uma ligação com os atos institucionalizados praticados pelos estados, no sentido de coibir, ela decorre da violência institucionalizada, e os estados participam dessa violência e incentivam essa violência institucionalizada, assim como nós vamos perceber no relato dos casos. Portanto, eles são contratados, essas empresas particulares, para administrar esses centros de detenção, que eles chamam de centros provisórios, a pessoa fica lá aguardando o resultado do seu pedido de refúgio, de asilo, mas na verdade é um centro de detenção. E que no caso de Nauru e Manus, eu falo isso com muito cuidado, porque pode gerar controvérsia, mas enfim, chegaram a ser nomeados por algumas pessoas como campos muito próximos ao que é feito com as pessoas, faziam com as pessoas em campos de concentração. No caso de Nauru e Manus, ou Manu, por exemplo, é muito evidente, existem vários vídeos e vários documentários sobre isso, as professoras que davam aulas para as crianças nesses centros de detenção é que denunciaram os abusos cometidos lá nesses centros de detenção, que envolviam abusos sexuais, trabalho escravo, utilização de ração diária para a pessoa se alimentar, ou seja, não proporcionam condições adequadas à manutenção da dignidade humana. Isso não é a única situação de degradação dos direitos humanos dessas pessoas, né? Elas são freadas, elas têm obstado o seu direito de ir e vir e a sua liberdade enquanto seres humanos, que são direitos inerentes, né, à condição humana. E ficam lá por tempo indeterminado, sem uma solução a respeito dos seus casos, como se migrar fosse um crime, como se fosse proibido exercer o direito de ir e vir. Esse é o caso de Nauru e Manus, que envolve essa situação que até foi ressaltada numa série, né, que ficou muito famosa no Netflix. Conta a história de um centro de detenção desse tipo na Austrália. Lá eles falam que é na Austrália. E, na verdade, o tiro saiu pela culatra porque, como se diz no senso popular, perdão, licença pela fala, porque eles acabaram mantendo em detenção uma própria cidadã do país deles. Né? Então, é uma forma de relatar o caso, e eu acho até que é uma lição para nós, muito importante. Por quê? Porque eu entendo que, em relação à justiça global e a direitos humanos, aqueles atos de degradação aos direitos humanos praticados num canto da terra gerarão efeitos para todos, né? Então, quando uma pessoa ela tem o seu direito de ir e vir atacado, né, e desrespeitado
todos nós somos atingidos, né, com esse tratamento inadequado de degradação aos direitos humanos, e podemos ser os próximos da fila a sermos atingidos, não é? O caso de Nauru me desperta bastante interesse, principalmente por conta da situação das crianças que estão nesses centros de detenção, que chegaram lá muito pequenos, né, e passaram a sua adolescência. Isso foi se prolongando no tempo, sem que a comunidade internacional desse uma resposta adequada ou praticasse o ativismo social transnacional no sentido de proteger essas pessoas. E aí um grupo de juristas, professores e ativistas resolveu levar o caso ao Tribunal Penal Internacional, e o caso foi recebido e está em tramitação. Um outro caso que me chama bastante atenção e que eu analisei no meu trabalho é o caso de Mianmar e Bangladesh. Esse caso é bem mais complexo em relação aos dispositivos do Estatuto de Roma que ele abrange e trabalha, por conta de uma dificuldade de se estabelecer um critério de aplicação da jurisdição do Tribunal Penal Internacional para julgar esse caso. Esse caso diz respeito ao povo Rohingya, que não é muito fácil para nós, né, soletrarmos esse nome no Brasil, mas enfim, é povo Rohingya. O povo Rohingya sai de Mianmar e se dirige para Bangladesh. Mianmar não é Estado parte do Estatuto de Roma, mas Bangladesh é. E durante o movimento migratório, o povo Rohingya, que é perseguido no seu país de origem, então temos lá crime de perseguição, que é onde as mulheres eram vítimas de abusos sexuais. Então temos lá todos os incisos individualmente presentes no caso lá do artigo 7º do Estatuto de Roma, né? E sofrem diversas circunstâncias de degradação aos direitos humanos durante o movimento migratório. Quando chegam em Bangladesh, que é parte do Estado parte do Estatuto de Roma, Bangladesh e Mianmar resolvem, quando houve o primeiro estopim do fluxo, que chegou quase a 600 mil pessoas, aí Bangladesh decide fazer um acordo com o Mianmar para fazer todos eles retornarem a Mianmar. E aí nós verificamos uma ofensa, podemos perceber uma ofensa clara e direta ao princípio da não devolução, que já ficou consagrado como norma peremptória, norma jus cogens. Então, eu penso que isso é algo muito difícil de se aceitar, que dentro do contexto internacional, dois estados se reúnam para realizar um acordo que claramente ofende um princípio, uma norma cogente, que é o princípio da não devolução, que está lá previsto no artigo 33 da Convenção de Viena, que instituiu o Estatuto dos Refugiados em 1951, mas que também adentrou a ordem das normas cogentes, né? E é feito um acordo para que eles possam retornar, de modo que Mianmar se compromete a não continuar, a interromper a prática dos atos anti-imigração contra o povo Rohingya, mas na verdade a promessa não se consuma, uma vez que o movimento migratório praticamente depois de então só aumentou, e a população Rohingya continua se dirigindo a Bangladesh. Qual é a dificuldade desse caso? A dificuldade desse caso é estabelecer a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, uma vez que Mianmar não é Estado-parte. E o Estatuto de Roma estabelece quando a jurisdição do Tribunal Penal Internacional poderá incidir. E
Quando o fato ocorre num Estado que não é parte, é preciso que haja a remessa do Conselho de Segurança, ou que um grupo de pessoas provoque a procuradora do TPI para que, por conta própria, ela requeira autorização ao Tribunal Penal Internacional para iniciar uma investigação. No caso, não houve a remessa, não é? E esse grupo, não houve a remessa no primeiro, que foi o caso de Nauru, perdão, me desculpem. Mas no caso de Mianmar, a questão era essa. A procuradora, ela teve que, em primeiro lugar, estabelecer uma regra, ter segurança para uma regra de aplicação da jurisdição do TPI, para que o caso fosse adiante. Então, ela questiona o Tribunal Penal Internacional, defendendo a tese de que há possibilidade do exercício da jurisdição do TPI nesse caso, de acordo com a regra prevista no artigo 12 do Estatuto de Roma. O artigo 12 do Estatuto de Roma, em linhas gerais, estabelece que a jurisdição do Tribunal Penal Internacional poderá incidir desde que um dos elementos do crime tenham sido consumados ou consolidados ou praticados dentro de um território que é parte do Estatuto de Roma. No caso dos crimes, dos atos anti-imigração, eles se iniciam no território de Mianmar, que não é parte, mas eles continuam gerando seus efeitos dentro do território de Bangladesh, que é parte do Estatuto de Roma. A exemplo da tentativa de praticar a devolução em massa dos Rohingya para Mianmar. Sendo assim, o Tribunal Penal Internacional aceitou a tese da procuradora e autorizou a abertura da investigação. E nós temos, então, o caso de Mianmar e Bangladesh sendo analisado pelo Tribunal Penal Internacional. Além disso, a mesma situação também foi alvo de provocação perante a Corte Internacional de Justiça. O caso do povo Rohingya também foi denunciado à CIJ por Gâmbia. E a principal fundamentação de Gâmbia nesse caso, isso é uma inovação, como eu diria, já houve outros casos em que foram abordados os interesses da humanidade na CIJ, mas eu vejo o caso de Gâmbia contra Mianmar na CIJ como uma forma também de uma mudança de paradigma, para que a CIJ possa estabelecer um paradigma para a consideração dos interesses da humanidade. Embora tenhamos consciência de que a CIJ existe para consolidar os interesses dos estados, não é? Não vamos fugir da competência de cada tribunal, mas hoje os interesses dos estados também são os interesses da humanidade. Por que não? Porque nós já avançamos daquele paradigma estatocêntrico para a consideração do indivíduo como um sujeito de direito internacional, na minha visão. Respeito as pessoas que entendem, os doutrinadores que entendem que o indivíduo é um ator de direito internacional e que estabelecem uma diferença entre ator e sujeito. Eu entendo que o indivíduo é sujeito de direito internacional. É peculiar, mas ele não pratica todos os atos, mas ele é, para mim, o sujeito de direito internacional, considerado cidadão universal. Portanto, o caso de Mianmar e Bangladesh, além de estar em procedimento perante o Tribunal Penal Internacional, também está sendo analisado pela Corte Internacional de Justiça. E, inclusive, a advogada que foi contratada para atuar em defesa do povo Rohingya,
é uma advogada muito conhecida em direitos humanos, né, a Amal Clooney, ela que foi contratada para defender os interesses do povo Rohingya perante a CIJ. Mas nós temos que aguardar os desdobramentos também, eu acho que muita coisa rica vem por aí desse caso, tanto perante a CIJ, como no Tribunal Penal Internacional. Em algumas decisões do TPI em relação a esse caso, que ainda não foi finalizado, já houve a possibilidade de verificar o anúncio do que eles decidiriam em relação a esse caso, né? Que é crime contra a humanidade, mas agora, como esses crimes contra a humanidade serão decididos pelo tribunal? É isso que eu quero ver acontecer no Tribunal Penal Internacional. É isso que eu quero ver o TPI avaliar, a interseccionalidade. O outro caso, e último, que vai dar tempo, eu acho que meu tempo já se esgotou, professora? Já. Sim, Rapidamente. mas, O por último favor. caso é o da Líbia, não vai dar para me estender Claro. nesse caso. Também o caso da Líbia não abrange única e exclusivamente o tema mobilidade humana, mas a situação dos refugiados em perigo no mar, que são impedidos de entrar no continente europeu, através principalmente da Itália, das ilhas da Grécia, eles são devolvidos à Líbia, não é? E aí que vem a incidência de todo o direito do mar, que eu também conjugo com a interseccionalidade, o direito dos refugiados em perigo no mar, aplicando a tese da interseccionalidade e as normas jus cogens, eu posso defender que os estados têm o dever de receber, permitir o desembarque dos migrantes, não é? E dar a eles, oferecer a eles condições para o devido processo legal. Ou seja, que eles sejam abrigados e que tenham condições de pedir o que for de direito, ou a sua condição de refugiado, ou o asilo, ou pedir para ir para um terceiro estado. Esse foi o meu trabalho, eu ainda abordei a Venezuela, a Palestina, e vou inserir o caso de Gâmbia perante a CIJ, para poder tentar publicar o meu trabalho no Brasil. E essa é a fase em que a minha pesquisa está, estou fazendo alguns arranjos no trabalho para poder pesquisar, publicar. Eu fiquei muito feliz em poder compartilhar com vocês essa pesquisa, que me deu muito prazer em realizar, sob a supervisão do professor Wagner Menezes, na Universidade de São Paulo, a quem eu agradeço publicamente perante todas as pessoas, todos os pesquisadores que estão aqui me assistindo. Eu vi aqui nos comentários que tem muitas pessoas, colegas de trabalho, não tenho tempo de falar com todos, mas gostaria de agradecer, eu fiquei honrada com a presença de todos vocês aqui, eu não posso nomear cada um, professor Alberto, professora Renata, professora Márcia, olha, muito obrigada por terem prestigiado. Foi um momento ímpar para poder prestigiar minha pesquisa. Obrigada, professora Carolina. Nunca tinha interagido com a professora da Universidade de Brasília, mas conheço, é famosa, sou sua fã. Muito obrigada. Igualmente, professora. Eu agradeço pela sua palestra, estamos todos encantados, eu e a plateia queremos escutar muito mais a sua fala, a sua pesquisa, e eu tenho certeza que não só eu, mas muito mais gente estamos ansiosos para ler a sua pesquisa, o seu trabalho, e é um grande prazer conhecê-la, porque eu também, enfim, eu a cito, também sou muito fã do seu trabalho, parabéns, é uma honra poder recebê-la no 18º Congresso de Direito Internacional, Brasileiro de Direito Internacional. Eu agradeço aos participantes, nesse momento nós não temos perguntas, porque realmente todos ficamos muito curiosos para saber mais sobre um tema tão importante e um tema que não é discutido a contento no direito internacional, ainda mais no Brasil. Então, parabéns pelo seu trabalho,
Obrigada a todas e a todos e um excelente resto de Muito obrigada, congresso para professora, todos obrigada, nós. audiência, obrigada, academia, foi um enorme prazer.